Olá, bom dia, tudo bem? Eu fiz um post, né, falando a respeito do Zendocrine, ou Zendocrine, da limpeza que ele promove no nosso corpo. E eu resolvi vir aqui gravar para que você possa entender um pouco melhor, né, como que ele age no nosso corpo, quais os óleos que fazem parte da composição e ter todos os benefícios de uma limpeza no corpo e na mente de forma 100% natural, né? Então, o que acontece? Quando que a gente pode, né, utilizar aqui esse mix de óleos essenciais para fazer esse detox no nosso corpo? A gente pode fazer um programa de 7 dias todos os meses, né? E eu vou falar aqui quais são os benefícios que você vai ter ao fazer isso. Então, eu quero começar falando sobre a composição desse mix aqui. Essa versão eu gosto muito porque ela tá em cápsulas, né? Então, assim, ó. Tá vendo? São umas bolinhas com os óleos essenciais. Então, elas já estão em cápsulas. Eu, particularmente, não gosto muito do sabor, né? Do Zendocrine. Então, essa versão aqui pra mim foi sensacional, porque também, às vezes, na correria a gente não quer parar pra colocar dentro da cápsula, né? Então, pra mim, esse aqui foi muito bom mesmo, esse lançamento da doTERRA. Então, eu vou falar aqui quais são a composição e o que cada óleo vai promovendo no seu organismo para ter essa limpeza que a gente tá falando. Então, o primeiro óleo aqui é a tangerina, tá? E a tangerina, como a gente sabe, ela é muito rica em limoneno. E ele é conhecido pelas propriedades purificantes do nosso corpo. O alecrim ele dá suporte à saúde do fígado e à vesícula biliar. O gerânio ele dá suporte à habilidade natural do nosso corpo de se livrar das substâncias indesejadas. O juniper berry, né, que também é conhecido como zimbro, ele é poderoso detoxificante para os sistemas corporais, então também ele ajuda aí na limpeza de todo o corpo, né? E o coentro, que ele dá suporte à habilidade natural do corpo em eliminar as toxinas. O que é muito legal a gente perceber aqui, né, é que os óleos essenciais, eles potencializam a ação natural do nosso corpo. Por quê? O corpo, ele já faz essa limpeza, até por isso é importante a gente fazer o consumo de água, né, de fibras, enfim, né, ter uma alimentação ali mais adequada, a quantidade de água ingerida suficiente para o nosso corpo fazer toda essa limpeza que ele faz diariamente. Porém, a gente sabe que a água que a gente toma já não é mais tão pura assim, os alimentos que a gente consome já não tem mais tantas propriedades como tinham antigamente. Então, essa conexão, né, da natureza, colocar o óleo essencial no nosso corpo, ele vem justamente porque o corpo identifica, né, as propriedades, os compostos ali que tem no óleo, e ele vai tirar o que ele precisa. Então, ele vai colocar no corpo apenas o que ele realmente está precisando. E a combinação de todos esses óleos essenciais aqui faz com que essas propriedades naturais do nosso organismo sejam potencializadas. E por que fazer uma limpeza no corpo, né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito sobre como que essa limpeza no corpo ela pode contribuir, né, para a gente ter mais saúde. Então, quando a gente livra o nosso corpo dos radicais livres, das toxinas e de tudo que a gente inala, respira, aplica no corpo todos os dias, a gente contribui para que o nosso organismo funcione corretamente. Um dos benefícios aqui do uso do Zendocrine é o equilíbrio hormonal. E essa é uma dica aqui, ó, do nosso livro, o Manual Mother Essentials, né? Então, é um fortalecimento endócrino, uma coisa também que acontece muito com as pessoas que têm dificuldade para emagrecer, né? É a célula criar uma memória. Então, o uso desse processo do detox com esses óleos essenciais também ajuda a entrar nessa célula, né? E promover ali uma limpeza mesmo e fazer ela voltar, né? Voltar a ser como ela era, uma célula limpinha, purinha. Então, isso também vai contribuir muito. E na questão do equilíbrio hormonal. Por quê? Porque nós já falamos aqui várias vezes sobre os disruptores endócrinos, que tem tudo praticamente que a gente usa no nosso dia hoje. Desde uma maquiagem, um esmalte, um perfume, em vários cosméticos que a gente usa todos os dias, Wi-Fi, né? Então isso tudo vai enchendo o nosso corpo e causando uma bagunça hormonal. E as mulheres são as que mais sofrem com essa desordem hormonal, né? Porque tem as questões emocionais, nós temos o próprio ciclo, né?
menstrual das mulheres, depois a menopausa. Então, isso tudo vai ficando uma bagunça, tudo desregulado, e essa limpeza vai contribuir também para que a gente consiga ter esse equilíbrio hormonal novamente, né? Então é muito bom a gente saber que a natureza pode contribuir. Então aqui, ó, um dos benefícios dos endocrine, deixa eu tirar aqui que não dessa tela, é a capacidade de apoiar a aptidão natural do corpo para se livrar das substâncias indesejadas, é o que a gente acabou de falar, né? Com a ajuda dos endocrine, o corpo pode limpar e purificar melhor as áreas que mais precisam dele. Então, veja, né? Se a gente quer emagrecer, a gente precisa ali de um metabolismo funcionando melhor. E dessa forma, com o benefício dessa limpeza, né, que a gente vai fazer com os endocrine no nosso corpo, o corpo vai poder usar melhor as ferramentas que ele tem. Então, isso é muito legal. Outra coisa também, ele por ser usado internamente, né, então aqui na versão cápsula que a gente faz a ingestão, ele vai apoiar a função hepática saudável, ajudando ali nessa questão do fígado, né, que é algo muito importante também para que a gente tenha um corpo funcionando direitinho. Os endocrine, ele também vai ajudar na limpeza do corpo, na questão do intestino. Então, as pessoas que sofrem com problema no intestino, os endocrine também ajuda. E o que é muito legal nisso? O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, é onde acontece a absorção de nutrientes, até a liberação de hormônios do bem-estar, ela é produzida no intestino. Então, se ele não estiver funcionando direito, isso tudo vai ser prejudicado. E, infelizmente, hoje em dia a gente acostumou, né, a ouvir algumas pessoas dizerem: o meu intestino não funciona. Não, mas é assim. Eu vou no banheiro uma vez a cada 3 dias, ou uma vez por semana, né? É assim mesmo, eu já acostumei. Não, a gente não deve se acostumar com isso, porque isso vai gerar prejuízos em diversas partes do nosso organismo, né? Inclusive nas questões emocionais. Então, hoje a gente tem aí as questões da ansiedade, da depressão, né? E muitas vezes é um problema no intestino e a gente fica ali usando uma medicação, né? E não tem toda ali uma investigação para saber a causa realmente daquelas questões emocionais que a gente está vivendo. Então, os endocrine aí vem como uma ferramenta, né, para contribuir com isso também. E também, é uma coisa que bem legal que eu quero compartilhar, é que como os endocrine, ele fornece antioxidantes, lembra, antioxidante, ele faz com que o corpo não oxide. Tudo que oxida, envelhece, estraga, né? Então, se a gente consegue ter uma ação antioxidante no nosso organismo por mais tempo, né, preservando a saúde das nossas células, o nosso envelhecimento celular, ele vai ser protelado, ele vai ser adiado. E dessa forma a gente também tem o nosso apoio neurológico preservado, né? A gente sempre fala que não adianta a gente se preocupar com mal de Parkinson, com Alzheimer, com perda de memória, enfim, né? Com tantos problemas aí que a gente tem vivido hoje, depois que a gente já tá vivendo. A gente tem que se precaver, né? Se prevenir, cuidando aí dessas questões antioxidantes do nosso corpo. Então, quando eles são introduzidos no corpo, que são os antioxidantes que estão aqui nos óleos essenciais dos endocrine, ele vai ajudar a repelir os radicais livres e reduzir os efeitos que esses radicais promovem no nosso organismo, né? Então, vai fornecer para o nosso corpo os antioxidantes necessários. Tem antioxidante na nossa alimentação? Tem nos alimentos também, mas muitas vezes a gente não consome na quantidade necessária para o organismo fazer isso 100%, de forma 100% orgânica, né? Porque com os óleos ainda é uma forma natural, mas não é uma forma totalmente orgânica, a gente vai dar uma forcinha ali para o nosso organismo, né? E a gente fazendo um processo de limpeza vai ajudar a purificar, desintoxicar os sistemas do corpo e vai ser um passo muito importante nesse processo da limpeza. E sabe que esse processo da limpeza, ele também vai ajudar na nossa mente, né? Porque, como eu falei, como o nosso intestino é o segundo cérebro, se ele não funciona direito, nada funciona bem. E o que é muito legal também é que ele vai fazer... Sabe aquela sensação de peso que a gente sente no corpo? Fazendo essa limpeza, a gente não vai sentir. A gente vai sentir essa leveza realmente de algo que não era para estar no nosso corpo e que está saindo, né? Então, inchaço, retenção de líquido, mau humor, todas essas questões, elas podem ser aí beneficiadas, né? Com o uso do nosso programa do Detox com os endocrine. E outra coisa que também muito legal que eu preciso falar é o apoio emocional, né, que o óleo essencial os endocrine mix pode proporcionar.
Então ele ajuda durante momentos de mudança e transição, ele desintoxica velhos hábitos e crenças limitantes. Então veja, né, ele pode até contribuir para você abandonar vícios, para você sair de situações, né, que estão ali realmente ali te fazendo mal. Ele estimula a liberação de toxinas não só físicas, como também emocionais, relacionamentos tóxicos e aí de todos os sentidos, né, da nossa vida. Capacidade de ver a vida com uma nova perspectiva e abraçar novas experiências. Então é bem legal aí para quem está em transição de carreira, mudança de cidade, né? Então vai trazer muitos benefícios nesse sentido. Ele pode auxiliar nas questões de autossabotagem, dificuldade com mudanças, né? Eu sou uma pessoa assim que eu tenho bastante dificuldade para mudar as coisas. Eu gosto de tudo muito certinho, tudo muito planejado, tudo muito redondinho. Então, o Zendocrine pode contribuir nisso também, né? Crenças limitantes, apatia, que é aquela, né, falta de vontade para nada, não tá afim de nada. E e ele vai liberar sentimentos para promover a habilidade de se ajustar e facilitar essa adequação a novas experiências, né? E aí, como que a gente pode fazer o uso aqui do Zendocrine para obter essa limpeza no nosso corpo? Nessas cápsulas, né, a gente pode fazer o uso uma cápsula pela manhã e uma cápsula à noite. Importante, fazer a ingestão após as refeições, tá? Eu não recomendo o uso dos óleos essenciais com o estômago vazio, não é legal. Então, você vai fazer aí a ingestão após as refeições. Uma dica que eu dou, principalmente à noite, né? Eu não gosto de sentir o... Bom dia, Dorinha! Eu não gosto de sentir o sabor do óleo, sabe? Quando a cápsula abre. Então, eu gosto de tomar antes de dormir. Então, eu tomo antes de dormir, porque aí... Bom dia, Érica! Porque aí eu vou estar dormindo mesmo, não vou sentir nada, né? Não tô sentindo nada. E no dia seguinte, eu tô zerada ali com os benefícios, né? Do efeito do Zendocrine. Então, você pode fazer o uso assim, ó. 7 dias... por exemplo, na primeira semana do mês ou na última semana do mês. Ou, isso pode ser todo mês. Então, todo mês você pega uma semana ali para fazer essa limpeza e pode fazer com a família inteira, tá? Crianças podem ingerir óleos essenciais a partir dos 6 anos de idade. Antes disso, nós não recomendamos, mas também dá para usar o Zendocrine na outra versão gotas. Você misturar com um óleo vegetal, um creme base neutro e aplicar na sola dos pés ou sobre o estômago, né, a barriga. Também dá para contribuir essa limpeza com as crianças também, tá? Então, você pode deixar em fixo um cronograma mensal de detox durante 7 dias e também pode fazer esses 7 dias após uma viagem, né? Por exemplo, passei agora o feriado fora, então a gente acaba beliscando coisas durante o dia, comendo coisas que estão fora da nossa rotina. Então, é uma maneira também uma época boa da gente fazer essa limpeza. Preparar o seu corpo também, então depois de um casamento, um churrasco, uma festa, uma viagem, então sempre você pode fazer dessa forma. Ou utiliza um cronograma certinho, toda a primeira semana do mês, ou toda a última semana do mês, né? Ou o dia que for melhor para você, durante 7 dias, ou após uma viagem, após uma comilança ali fora do seu hábito normal, né? E fazendo esse uso todo dessa forma com uma constância, né? Você vai começar a perceber os benefícios no seu corpo muito, muito assim, na pele, no cabelo, no humor, no intestino, em tudo. Você vai perceber, até no processo de emagrecimento, pode contribuir bastante se você tiver essa rotina. E o melhor, meu filho de 10 anos, ele mesmo toma pastilha de On Guard. Pois é, Cris, sabe que aqui em casa a minha pastilha tá lá na cozinha. A minha filha também tá tomando e ela acha o máximo, né? Mãe, cadê minha bolinha? Cadê minha bolinha? Então, essa versão aqui realmente que a doTERRA criou foi sensacional para nós, muito prático. E eu, como mãe, tô sempre falando das formas mais práticas que nós temos de utilizar. Parece que não, mas às vezes só de você ter que parar para colocar dentro de uma cápsula, na correria acaba não fazendo. E aqui prontinho, né? Dá até para carregar na bolsa se quiser. Então, essa forma aqui tá muito, muito prática mesmo. E depois eu volto segunda-feira para falar sobre as cápsulas do On Guard. Então, eu vou me planejar aqui para toda segunda-feira de manhã vir compartilhar um pouquinho sobre os óleos essenciais e como que eu tenho utilizado eles na nossa rotina, quais são as novidades que a doTERRA tem em matéria de óleos essenciais.
esse protocolo de limpeza, Érica, sim, é uma sugestão para a gente fazer com os endocrine, tá? Que já é um mix prontinho ali com os óleos essenciais que vão promover toda essa limpeza no nosso organismo, tá bom? E o que é legal, né, gente, é que a doTERRA é um clube de consumo. Ele mesmo vai lá e toma super tranquilo. Isso é apenas importante, né, para o mundo. Não, com certeza, Cris, é o que eu tenho falado muito, né? As nossas crianças, elas têm o privilégio de viver o natural desde sempre. E que elas possam levar isso para as próximas gerações, como as nossas avós, bisavós faziam, né? Então, assim como a gente já viveu da natureza, que possamos estar aí gerando um movimento, um start para gerar para conectar com a natureza novamente, né? E que nossos filhos já conheçam esse caminho e possam conduzir essa jornada aí depois que a gente partir, né? E como eu falei, é muito legal porque como a doTERRA é um clube de consumo, a gente pode comprar os óleos a preço de fábrica, né? Então aqui, eu fiz a conta aqui, ó, a cada bolinha, né? Cada cápsula custa R$ 2,15 para quem é membro. Então, veja, você consegue fazer aí um programa de detox por R$ 4,50, R$ 4,30, né? Por dia. Gente, é muito barato para tantos benefícios que a gente tem. E você, como um membro do doTERRA, ainda pode fazer parte do programa de fidelidade, acumular pontos de recompensa e ter todos os benefícios e as vantagens de fazer parte desse clube de consumo, né? Nessa embalagem aqui vem 60 unidades, então daí para toda a família fazer um cronograma de detox por pelo menos uns 3 meses, dependendo da quantidade de pessoas que vão fazer o uso, né? E eu espero realmente que você possa começar a semana aí já limpando o seu corpo, limpando a sua mente, tirando tudo que pode te impedir de viver uma vida extraordinária. Que façamos uma semana incrível. Obrigado por todos que estiveram aqui conosco. Se você conhece alguém que está precisando de um detox, clica aqui, indica esse vídeo para ela que eu tenho certeza que ela vai ficar muito grata também. Excelente semana, gente. Fiquem com Deus.